They're playing basketball. We love that basketball. Fala galera, aqui é o Diego, mais uma vez reunido com vocês para mais uma apresentação do Brasquete. E hoje temos o time completo. Sim, Ângelo e Pedro e minha pessoa estamos reunidos para mais um programa sobre a NBA. Vou começar um pouquinho diferente. A gente começa, antes de apresentar os colegas, já vou deixar aqui o meu destaque. Mais uma vez, a ESPN apronta e faz mais uma lista ou um ranking ridículo. Fala, Pedrão. Fala, Diego. Fala, nosso amigo Ângelo. E o meu destaque de hoje é um outro amigo nosso, querido Anthony Bennett. Ressurgiu das cinzas como a Fênix e parece que agora vai em direção ao sol. Tomara que ele não caia como aconteceu com o caso daquele que voou muito perto do Ícaro, sol Ícaro. com ele mesmo. É Ícaro ou é Ícaros, Pedro? É Ícaro. Do É grego Ícaro. Então é Ícaro, então. Pronto. É que o nosso amigo Pedro é bilíngue, ele fala português e grego. Então. E aí, Ângelo, beleza? Salve, Diegão, salve ouvintes do Brascast, Pedrão também. Fazia um longo tempo que não conseguimos reunir todo mundo, mas aqui estamos de volta e meu destaque para o podcast de hoje é que, em meio a todo o drama que vive Nova York, parece que o Beasley, com seus devaneios, ele traz uma comicidade para esse time do Knicks que parece que vai ter uma temporada sofrida. Sofrida mesmo. Então vamos lá que vamos começar com os tópicos de hoje. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Então vamos começar falando sobre o ranking da ESPN. Vamos repercutir com as declarações do senhor Kyrie Irving, que deu uma entrevista para o canal ESPN. Vamos falar sobre a polêmica conta secreta de Kevin Durant. Vamos falar também da nova contratação do Suns, que deve mudar o cenário da franquia. E por fim, no Big Apple Moment, vamos falar sobre o senhor Beasley, que deu umas declarações bem polêmicas essa semana. Então vamos começar pelo ranking da ESPN. Antes de passar para os colegas, vou destacar aqui que o ranking ficou da seguinte forma. Número 1, Golden State Warriors. Segundo, Houston Rockets. Terceiro, San Antonio Spurs. 4, Boston Celtics. Quinto, Oklahoma City Thunder. E termino no sexto, Cleveland Cavaliers. O que você achou, Pedrão? Foi justo esse ranking ou não? Bom, Diego, primeiro é bom lembrar que o ranking é feito em uma análise computadorizada, né? Que eles tomaram como meio de estudo, o programa, né, analisou vários aspectos, como dias o calendário dos times, quantos dias eles tinham para descansar, se era dentro ou fora de casa, e tipo assim, as expectativas da preseason. E aí eles tinham uma medida para defesa e outra para ataque, somava-se e aí tinha-se o ranking, né? Eu tendo a concordar com a maioria das posições, mas é claro que uma análise computadorizada deixa algumas coisas de fora, como, por exemplo, o entrosamento, que a gente não sabe se o Houston Rockets vai ter de cara assim para já ser o segundo melhor time da liga, né? Também até entendo a posição do Cavs tá apenas em sexto, porque quando a gente olha o parâmetro de ataque, o parâmetro de ataque deles é o segundo melhor da liga, porém o da defesa já está bem mais lá embaixo, está até negativo, menos 0.1. Isso fez com que eles caíssem em muitas posições, e é uma coisa que eu falei nos últimos programas, que com a troca do Kyrie e tal, vai faltar gente para marcar nesse perímetro de Cleveland. Também a sétima posição, o Minnesota ali é uma surpresa, mas
de todo modo, é válido você tentar usar a máquina para fazer projeções mais imparciais, mas é óbvio que ela vai sempre deixar algumas coisas de fora, né? Tá, e pra você foi justo, então, esse ranking? Bom, eu tendo a achar que na maioria das posições sim, mas não concordo, por exemplo, com o OKC em quinto, com o Cleveland em sexto. Aí se a gente for olhar mais lá pra baixo, acho que o Kings na 27ª posição, eu acho que o time é melhor do que isso, né? Mas no geral, o Dallas em 21º também achei muito alto, mas no geral eu tendo a concordar. Tá. Ângelo, qual a sua opinião? Você gostou do ranking? Você concorda? Olha, Diegão, acho que como o Pedro ressaltou, é feito por uma máquina que visa a imparcialidade, então ele vai analisar mais os dados frios e todo o aspecto das estatísticas formadas pelos jogadores que compõem o elenco. Uhum. Eu acho que concordo com o Pedro, foi inflacionado a quinta posição do Oklahoma City Thunder, tem jogadores com o Westbrook, ele puxa as médias da equipe para cima, e também tem o Kanter, que ajuda na pontuação vindo do banco, mas é aquela coisa, eu acredito que em termos de você fazer uma comparação, se fosse uma comparação feita pelos jornalistas e não pela máquina, eu acredito que o Cleveland Cavaliers estaria acima do Oklahoma City Thunder e do Boston Celtics. Eu também acho que, não sei se é birrinha minha, mas acho também inconsistência ali no Toronto Raptors na 8ª posição. Eu acredito que equipes como o Washington Wizards e o Denver Nuggets são melhores que a equipe de Toronto. E eu acho que o meio da tabela é justamente ali do Milwaukee, que está na 10ª posição, até o Detroit, que está na 20ª. Eu acho que ele foi bem sortido, não tem muita... São equipes que se equivalem muito. E para o ouvinte que está querendo saber melhor as posições, acessa aí, digita PBI, NBA e ESPN, você vai conseguir ter acesso a essa tabela que a gente está falando. A gente está falando das posições aqui, mas quem quiser visualizar melhor enquanto escuta, concordo com o Pedro que as posições a posição foi exagerada para o Dallas Mavericks, eu acho que é uma equipe pior do que a 21ª posição, e o Los Angeles Lakers é melhor que a 22ª posição, assim como o Detroit Pistons é melhor que a 20ª posição. Ali na parte de baixo da tabela, eu acho que o Brooklyn Nets, ele deveria estar mais perto do New York Knicks, eu acho que é uma equipe melhor que o Kings, melhor que o Suns, mas eu acho que no geral não foi uma coisa tão escandalosa como a polêmica do ranking dos atletas. Eu acho que a ESPN, sei lá, óbvio que o algoritmo não leva muito em conta o sentimento, mas eu acho que a ESPN conseguiu dar uma amaciada naquele caos que ela tinha gerado com o seu ranking de atletas. Sem sombra de dúvida, e vale lembrar que até mesmo pela repercussão que teve a primeira lista, que essa segunda fosse... Você está diante de uma observação baseada na primeira que você fez. Então o que acontece? Como a primeira teve... O retorno foi negativo, óbvio que essa também não seria... Se não tivesse algo errado, seria a mesma coisa. Por que a pessoa entende que é errado? É aquela coisa, qualquer time que tenha LeBron James comandando, estando na 6ª posição, qualquer pessoa fica assustada com isso, né? E afinal de contas... Todo mundo sabe que o LeBron, quando você vai fazer assim, vai na hora do vamos ver, o time dele sempre tá no top 3. Sim, então, e por isso mesmo que... Não, e por você ver o Rockets no 2º lugar, isso traz um pouco de espanto. Mas claro, depois que você entende, absorve e pensa da maneira que o Pedro e que o Ângelo falam, você acaba entendendo que, veja, quem fez isso aí foi uma máquina, ela não leva em conta que o LeBron é o melhor o melhor jogador na atualidade, o que leva em conta é
Você tem um elenco, você tem que contar cada um e suas contribuições dentro da quadra, né? E, portanto, somando cada um deles, por isso que fica do jeito que está. Então, não, eu também concordo com os colegas, vejo que o Orlando Magic está muito alto, concordo também, o Pacers para mim tinha que estar pior, e Milwaukee Bucks, Wizards tinham que estar um pouquinho mais acima. Rockets, quem sabe um pouco mais abaixo, eu colocaria o Cavs um pouquinho mais acima também, mas são poucas coisas. O que me incomodou bastante, não sei se incomodou vocês também, Utah Jazz em 16º, talvez porque saiu o Hayward, não sei. Mas, enfim. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, I'll be on time. Vamos passar para as declarações do Kyrie. E deixa eu já deixar para vocês aqui o que foi que o Kyrie falou. Então, o Kyrie ele foi entrevistado pelo Stephen A. Smith do First Take, programa que é da ESPN americana, e lá eu vou apenas ler a parte que eu achei mais interessante. O Stephen A. Smith pergunta ao Kyrie Irving: o LeBron falou com você e com seus representantes antes de falar com os donos antes de você falar com os donos da franquia que você queria sair? O Irving responde: não. Então o Smith pergunta: por que não? Irving responde: por que eu deveria falar? Smith pergunta então: se você não falar isso com ele, você não acha que ele pode levar isso de uma maneira pessoal? O Kyrie falou: sim. E o Smith pergunta: e você não se importa com isso? E por fim o Irving responde: não. Ou seja, deixou claro que Kyrie Irving não está pouco se lixando e realmente estava num cenário, resumindo toda a entrevista, ele aparenta que estava infeliz. De dinheiro, as conquistas, dinheiro não traz a felicidade, só pelo fato dele ter vencido com o grupo que ele venceu não significa que ele estaria feliz nessa situação. Então ele queria buscar novas experiências, estar em volta de outras pessoas, e isso trouxe repercussão, que as pessoas que estavam, os torcedores, aqueles que acompanhavam o programa, acharam que o Kyrie foi muito salgado. Vocês concordam com isso, Ângelo? Você acha que ele foi salgado? Qual que foi a sua opinião de todo esse barulho que teve em volta da entrevista do Kyrie? Olha, Diego, eu acho que o Kyrie, ele tá tentando justificar para sua mente que ele fez a decisão certa, porque quando você abandona o principal jogador da liga para seguir o seu rumo, tentar seu sonho de levar a sua franquia ao título, sendo a principal estrela, entrar no ginásio assim e ver o ginásio tomado com as camisas do seu nome, você não conseguir nem sair, passear pela cidade sem ser tietado, é o sonho de muitos jogadores, além da grana. E o Kyrie vai ter isso no Celtics, mas ele precisa, ao meu ver, de estar motivado para conseguir se automotivar, para conseguir não acabar se contradizendo, porque se a gente for parar para pensar, ele largou uma jornada tranquila, entre aspas, porque ele jogando na média dele, o LeBron, na hora do vamos ver, faria o trabalho mais árduo. Óbvio que o Kyrie foi fundamental, ele fez a bola do título do Cavs em 2016, ele fez o Game Winner no Natal contra o Golden State também, mas todo mundo sabe que quando se trata de assumir a liderança em Ohio, a liderança sempre ficava com o LeBron. E o Kyrie podia, alguns jogos, passar um pouco por baixo do radar nas atuações, sem ser muito julgado. Agora, ele precisa estar motivado para isso, porque ele vai perder esse conforto, entre aspas, e vai ganhar um desafio muito grande. Então, eu vejo que o Kyrie está procurando manter um jeitão de eu fiz uma boa decisão, mesmo largando o LeBron, e ele não consegue, acho que nenhum jogador conseguiria fazer isso, levando muito naquela coisa de ser amiguinho, sabe? Porque se ele
ele foi para um time que ele vai bater de frente pro LeBron. Ele não, eu acho que esse discurso do Kyrie é mais um discurso político e automotivacional. Eu acho que quando ele pensou em sair, ele não pensou em ser tão ácido assim. Eu acho que essa acidez do Kyrie nas declarações não é o tipão do Kyrie, ou sei lá. Eu acho que é só uma forma dele conseguir manter a sua motivação. Ok. E qual é a... E pra você, Pedrão, qual que é a... O que você achou da entrevista? Primeira coisa, Diego, ele pelo menos assim tá mantendo um discurso coerente, porque a notícia da troca, da intenção de troca do Kyrie veio assim muito do nada, pegou todo mundo de surpresa, e o que deu a ocorrer foi uma coisa que tipo assim veio se acumulando dentro dele ao longo do tempo e chegou a um ponto que explodiu, né? E bem, se ele realmente seguiu o caminho de pedir essa troca, acho que não sei se eu faria do mesmo jeito, mas assim, acho que ele tem uma atitude bem condizente com a situação de agora, ainda mais por ter ido para um time que é o principal rival nesse momento do Cavs na conferência. É o que o Ângelo disse, uma hora eles muito provavelmente essa vai ser a final da Conferência Leste dos playoffs, né? A gente pode dizer isso com certa facilidade. E se eles vão chegar lá lá na final, não tô dizendo que tu tem que ser inimigo do cara para tu jogar bem contra ele, mas se ele acha que isso é necessário, bom, que ele já tem entendido isso desde já. E tem uma outra coisa também, né? É importante isso para mostrar pro próprio torcedor de Boston que ele tá focado em Boston, né? Porque querendo ou não, ele era muito respeitado em Cleveland, porque Cleveland era uma cidade carente de ídolos. A gente pode dizer isso, com certeza. Era uma cidade que não ganhava nenhum título de nenhuma grande liga americana, seja MLB, NFL, NBA, há muito tempo. Foi ganhar com o Cavs, e o próprio Cavs era um time que a gente pode dizer que é um time de mercado curto, um mercado pequeno, né, que a cidade é pequena em si. Ele era um dos maiores, a gente pode dizer facilmente que o Kyrie, mesmo tendo ficado esse pouco tempo lá, foi um dos maiores jogadores que já passou por Cleveland. Agora, ele chegando em Boston, é um time que, pô, mais de 10 títulos aí na bagagem, muitas camisas aposentadas, então tem um panteão ali de ídolos. Ele tem que tomar uma atitude pra, se realmente for do interesse dele, que a camisa dele seja aposentada, né? Junto com todos esses outros caras lá. Porque a cada momento o torcedor de Boston, que nesses últimos 30 anos ele tinha ficado muito tempo sem ganhar o título, ganhou o título em 2008 e agora sofreu a reconstrução, tem um time para brigar de frente. Não acho que tenha time para ganhar, mas para brigar tem. Trazendo o Kyrie para ser o principal jogador, a principal engrenagem desse time aí, sem dúvida eles esperam essa atitude dele, uma atitude que vai bater de frente com o principal jogador do seu principal rival, né, no momento. Ok. Interessante. Eu achei de tudo isso um pouco... Eu pessoalmente achei que o Kyrie ele achou uma maneira de evitar tocar, de adentrar no assunto. Ele apenas falou aquilo que todos já sabiam, porque se ele estava feliz, por que então que ele foi pedir uma troca, levando em consideração que uma das possibilidades era ir para Nova York, que nós sabemos que ele não teria tanto sucesso lá, até mesmo porque o time é bem limitado comparado ao Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Mas vamos lá, temos que respeitar a opção dele. E realmente, por um lado, não sabemos o que acontece lá, não sabemos se realmente a relação está desgastada, e também para ele estar ali apenas por estar também é complicado. Tomara mesmo que ele seja feliz e tudo dê certo para ele em Boston. Próximo assunto, eu vou passar a bola para o Pedrão, que o Pedrão ele vai explicar
toda essa situação dessa conta aí misteriosa do senhor Kevin Durant. Pedrão? Bom, Diego, o que ocorreu foi o seguinte. Começaram a circular na internet aí prints do KD respondendo alguns comentários no Twitter, né, com a sua página oficial verificada, né, e ele respondendo assim num tom muito parecendo um fã mesmo, sabe, tipo, e a questão do comentário foi sobre realmente ainda aquela questão do motivo dele ter saído do Thunder, se o Thunder tinha time ou não pra tentar bater de frente com o Golden State. E aí ele, nesse tweet, ele basicamente declarou que não havia um time em Oklahoma para ele. Simplesmente havia ele e o Russell e um monte de caras lá que não serviam para nada, né? Mais tarde essa situação veio a ser esclarecida pelo próprio KD, né? Ele falando que aconteceu o fato dele estar usando fakes, né? Ou seja, ele criando uma conta, se passando por uma outra pessoa, né, no Twitter, para que ele e ele respondendo realmente os comentários assim, como se ele fosse outra pessoa, né? Com o ônus de estar se escondendo atrás de um fake. Mas mesmo estando atrás de um fake, a gente sabe que aquela era a opinião dele de verdade. Então, muita gente acreditava que o KD tinha um time bom em Thunder. Eu não sou desses. Eu realmente tô junto do KD nessa de que o time era ruim, assim, não dava para buscar um título. Bem, o que aconteceu foi que ele acabou pegando muito mal por essa situação, né? Falar mal abertamente assim dos ex-companheiros de time, mesmo que não fosse a intenção dele, acabou acontecendo. E aí ele veio a público para declarar que ele ficou meio que viciado nessa questão de fake, falou que passava até noite sem dormir, comentando na internet com o fake. E hoje, nesses últimos dias, o GM do Warriors veio se posicionar falando que ele lidou bem com a situação, do jeito que foi, que o Durant lidou bem com a situação. E o GM do Thunder, que era o GM ainda na época do Kevin Durant lá, ele deu uma declaração falando que o Thunder, a organização como um todo, não tem mágoa nenhuma do KD, né? Mas bom, o saldo geral dessa história é que pegou mal pro KD, né? Porque mesmo que ele achasse isso, assim, ele podia, assim, se ele quisesse expressar isso de verdade abertamente, ele provavelmente teria feito de uma maneira que não denegrisse a imagem de seus companheiros de time, até porque são todos profissionais, todo mundo quer sempre dar o seu melhor. Se ele não gostava do time que foi arrumado para ele, exatamente por isso ele resolveu deixar o Thunder, né? Mas de uma certa maneira também tem o lado humano da coisa, porque ele realmente se viciou, sabe? Ele realmente é como se ele tivesse viciado em álcool ou uma droga, tipo, é uma adicção. Ele não estava tendo controle sobre aquilo, e num momento de relapso, né, um relapso que ele teve, ele esqueceu de trocar de contas e acabou assim, né, se mostrando como o verdadeiro Kevin Durant. Pegou mal pra ele, pegou mal pros ex-companheiros do Thunder, né? Mas a verdade é que isso pode até dar um gás futuro pro Thunder no próximo confronto contra o Warriors. Interessante. Eu mesmo confesso que fiquei até assustado com... Falei, duas contas? Às vezes a gente não consegue nem cuidar de uma, né? Mas parando para pensar nesse ponto, qual é a tua opinião, Ângelo? Olha, eu acho que tem muita cobrança em cima do Kevin Durant. E eu acho que muitas vezes o atleta na frente da grande mídia, ele acaba acho que todo mundo sabe que o atleta acaba muitas vezes não exprimindo o que ele realmente pensa, o que ele realmente sente. Então eu posso acabar sendo polêmico aqui, mas
o KD não deve ser o primeiro, nem o último a fazer uma coisa dessas. Eu acho que, não tenho muito o que dizer, não. Eu acho que o fato dele expor realmente o que ele pensa numa conta fake que ter sido descoberto, tem que ser visto com naturalidade. Desde que ele, sei lá, não cometa nenhum crime cibernético, desrespeitando ninguém e tal, acho que todo mundo tem direito de opinar, sabe? E se ele achava que uma forma dele desabafar e se manter bem era descarregar, sei lá, brigar nas redes sociais e essas coisas, o direito dele. Acho que o pessoal critica muito o Kevin Durant, mas nesses tempos de redes sociais, eu acho que cada vez mais o peso dos erros dos atletas é maior. Então, eles procuram na frente das câmeras manter um padrão de comportamento. Acho que extravasar assim não é nenhum problema. Até mesmo porque nada mais humano do que isso, né? Não adianta nada ele ficar com as respostas protocolares e, no final das contas, como foi revelado agora, ele tinha segundas opiniões, né? Até porque o cara é uma pessoa pública, né? Ele deve ter o quê? Seus 1 milhão de seguidores lá no Instagram. Às vezes ele só quer falar a verdade e, sei lá, né? Sim. Pois é, mas, por outro lado, é isso mesmo. Ele queria desabafar, queria falar a verdade, e foi feito. Mas, enfim. E agora chegou, né, para falar aquilo que vocês não sabem, mas o Phoenix Suns contratou um jogador que pode, quem sabe, mudar, né, a perspectiva do time. Esse jogador é o senhor Anthony Bennett. Não sei se todos vão lembrar deles. Você lembra dele, Pedrão? Lembro, mano. Como esqueci? E o que você acha dele? Diego, é engraçado, né? A gente fala hoje, depois que não deu certo, que foi uma completa burrada. Mas eu lembro que, na época, era provavelmente o fit pro Cavs, né? Porque eles estavam precisando de um big man, né? E eles estavam com receio de pegar o Noel, porque o Noel tava com problemas de lesão, né? Tanto que ele não jogou a primeira temporada. Eles não queriam pegar o Noel e eles precisavam de um big man. E o mais qualificado que tinha ali era o Bennett mesmo, né? E a gente vê hoje que foi uma completa burrada, né? Mas quem sabe eles poderiam ter feito igual o Boston fez, né? Tipo, sabendo que não queriam um jogador de primeira rodada, tentar trocar para uma pick um pouquinho depois e ganhar alguma coisa em troca. Mas eles fizeram uma tentativa, deu errado e acabaram ainda sendo recompensados depois, né? Com a primeira pick que resultou no Andrew Wiggins. Pois é, mas então ele, assim, lógico, eu estava brincando, mas eu acredito que ele vai ser apenas um jogador para compor elenco, né, Pedrão? Não, o que é o que a gente estava falando aqui em off antes de começar a gravar, eu comecei a falar, né? Digamos que o Bennett faça meio ponto por jogo, de média até hoje. Se ele fazer 10, já são 20 vezes a mais, né? Ele já é candidato a MIP, né? Mas falando sério agora, acho que não serve nem pra fazer sombra pro Bender começar a jogar assim. E tem o... Qual é o nome daquele jogador? O Ângelo gosta muito dele, que é o... Como é que é? Chris? Como é que é o nome dele? É o Marquise Chris. Marquise Chris. Isso, Marquise, isso. Ótimo jogador também, né? E o Dragan Bender, né, que é o pivô escolhido por eles na 4ª posição. Que também não jogou nada na temporada passada e vamos ver se ele joga aí. Mas o que eu acho, não serve nem pra fazer sombra pro Bender começar a pensar em jogar basquete. Pois é. Cara, eu vejo a situação do Bennett de um jeito um pouco diferente. Eu acho que já é um caso perdido, mas eu acho que assim, o Bennett não foi um completo desastre, assim. Se ele não tivesse sido a pick número 1 do draft, ele teria menos atenção e acho que ele seria lapidado com mais calma. Porque o Bennett já
provou que conseguiu em alguns jogos pontuar bem, pegar rebotes até numa quantidade boa. Poderia, sei lá, ser um jogador de final de rotação, sabe? Mas eu acho que, é como eu falei, mesmo caso do KD. Na NBA atual, não basta só talento, tem que saber lidar com a pressão vinda de vários lados, sabe? E o Bennett claramente é um cara que sucumbiu a essa pressão. Como vocês falaram, ele ainda dá mais azar que a rotação do Suns tem jogadores jovens e jogadores jovens na posição que ele joga. Então, ele foi contratado e é o nome do quadro mesmo, são notícias nada a ver, notícias ruins, tipo, Bennett no Suns, tá? Boa sorte ao Bennett no Suns. Isso, Ou boa- e ele não vai ter, provavelmente ele não vai ter espaço e é um dos piores times da liga, né? Então já não tá boa a coisa pro Ben. Ou boa sorte pro Suns, então, né? Levando nesse contexto. Mas brincadeira, vamos acreditar no ser humano e seguir em frente, né? E falando em seguir em frente, chegamos no momento nosso momento favorito, que é o Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. E hoje nós vamos falar sobre as declarações do nosso querido e amado Michael Beasley. Já chegou sendo Michael Beasley, né? Já chegou fazendo as seguintes declarações. Uma delas, ele diz que, para ele, 4 jogadores do Knicks têm a possibilidade, ou irão, no caso, acho que ele chega a afirmar que são jogadores que, para fazer 25 pontos por partida. Não é 1, não é 2, não é 3, são 4 jogadores para fazer... Uau, 20... gente, que isso? Será que... O que aconteceu? Onde que tá esses caras? A gente precisa ligar para eles agora e pedir para eles aparecerem, então, porque não tô vendo isso. Você tá vendo isso, Ângelo? Você tem 4 que a gente pode dizer? Tá certo isso? Ah, não tem 4 não, tem mais de 4. O time do Knicks é uma máquina e todo mundo tem capacidade de fazer 25 pontos por jogo. Mas, sendo sincero, eu acho que o Beasley é diferente. O Jennings, temporada passada, ele prometeu lutar pelo Knicks até o fim. Ele deu declarações defendendo o lado do Knicks, mas não fazendo promessas absurdas. Ele chamou de super time como motivação. O que o Beasley está fazendo já é por outro lado. O que o Beasley está fazendo é falando coisas nada a ver, entretendo as pessoas, sabe? Deram um microfone na frente dele e ele falou. Óbvio que o Carmelo, o Porzingis e o Tim são jogadores que devem fazer mais de 15 pontos por jogo de média, são jogadores com muito potencial. E o Beasley também sabe pontuar, mas a média do sextinho da temporada na liga é de mais ou menos, vamos lá, o primeiro costuma ficar com 29, 30 pontos por jogo ao final da temporada. 25 pontos é muita coisa, eu acho que nenhum dos jogadores do Knicks vai atingir isso. O Carmelo até hoje, em todos os anos da sua carreira, fez mais de 20 pontos de média, mas já faz um tempo que ele não consegue passar ali dos 25 naquela temporada mágica do Knicks 2012, 2013. Mas a minha expectativa é de que o Knicks fique com o Carmelo e o KP na faixa dos 20 pontos e o Tim acima dos 15. Mas se for levar a sério essa declaração do Beasley, ele tá mentindo. Bem, dizer que assim, veja, é o que ele acredita, né? Tem que dizer que isso é mentira, é mentira mas gente, 25 pontos, acho que ele tá viajando na maionese, né? 25 pontos é muito ponto para 4 ainda, né? E quem seria esse 4? Vamos lá, vamos levar em consideração que ele seja um dos... O Melo, KP, Beasley e o Hardaway, talvez? Eu acho que essa foi a ideia dele. Mas o que você acha, Pedro? Será que ele não tá chamando uma responsabilidade a mais? Quando ele começar a fazer seus turnovers? Quando ele começar a amassar o aro? Bom, parece que agora toda temporada vai ser de praxe o Knicks tem um cara pra falar umas maluquices, né?
Temporada Não, passada olha. foi o Derrick Rose falando que o time tava pra brigar de frente com o Golden State Warriors, né? E deu no que deu. Opa. Brigamos, só que do outro lado É. da tabela. Isso, um bateu, o outro apanhou. Foi isso, é a briga. E, bom, essa temporada eu vejo, além dessa dos 25 pontos, que acho que não vai ter nenhum jogador que vai fazer 25 pontos, né? Teve outras, né? Mas tem uma que eu concordo, que eu acho que ele pode ter até uma certa razão. Que é a do... que o time pode, quem sabe, chegar a ser uma quinta ou sexta sede. Não, meu Jesus Cristo, Eu não falo isso porque o time do Knicks é bom. Eu falo isso porque o resto da conferência é muito é muito ruim. É, claro. E aí mas a gente não sabe, porque da temporada passada... Mas aí eu concordo com o Pedro. Se o time encaixasse, quem sabe se o Derrick Rose fizesse seus 24 pontos por jogo e o Noah estivesse saudável e jogando bem, o time poderia ter ido aos playoffs com uma boa colocação. Não encaixou. Aí mudou muita coisa para esse ano, né? Mas e quando a gente olha para os outros times da conferência, tu não vê nenhum... tirando Boston, o Cavs, o Washington e quem sabe ali o Toronto, aí dá pra pôr o Bucks também. Tem 5 times ali muito bons, mas de resto é aquilo, né? Vai todo mundo brigar ali, quem sabe. É, claro, quem sabe, na dúvida. O cara acabou de chegar, ele coloca... Gente, então vamos parar tudo, começar tudo de novo, vamos pegar aquela lista e tá tudo errado. O Knicks tem que estar lá em 5. 5, 6, porque não é possível. Gente, não. O cara nem história, chegou, ele não sabe. O ano passado tá sendo do abençoado triângulo que o Ângelo gosta tanto. E agora vai fazer o quê? Não se sabe se a defesa vai continuar essa porta aberta que todo mundo passa, que ninguém defende ninguém. Gente, na própria lista que a máquina fez, o time tá em negativo na defesa. Aí chega o Poçante Beasley e o time agora vai virar super... Não. Mas a que eu mais gostei, Diego, não foi a do 25 pontos. Foi a dele ter falado que ele é literalmente o Carmelo atacando. Ah, e tem isso, que ele é o Carmelo do lado esquerdo da... Ah, meu Deus. Não, Mas é possível. Isso não é um combo? Jogando outra pergunta pra vocês. O Knicks não para de contratar armador veterano. Agora, Big Apple Moment surpresa na temática. O Frank vai acabar sem espaço ou não vai? Ou vai ter espaço na rotação? Porque, pelo que eu tô vendo, estão estressando o Frank. Não sei se vocês acompanharam, mas o nosso GM, ele deu uma entrevista na qual ele diz que o Knicks foi atrás de veteranos para servir de tutores para os jovens talentos. Então, por que tem 2? Eu penso assim, que ele trouxe já o Sessions e o Jack para que possa ajudar mesmo essa transição do nosso calouro para tomar as rédeas e ser o dono não o dono do time, mas ser o dono da posição. Né? Claro que eu me assustei, né? Porque eles contrataram o Sessions um dia, passou uma semana, foi lá e conseguiu o Jack. Eu tava dando sopa, né? Pegaram. Pois é. Eu acho que vai ter espaço pra ele sim, não sei. Mas e o Baker vai fazer o quê? Não sei, tá parecendo inclusive que o Baker vai sair jogando no começo da temporada, né? Olha que maravilha, vai começar bem, amigos. Todo mundo cria maior expectativa pra temporada e no primeiro jogo o nosso armador vai ser o Baker. Cara, não tem mais nada pra falar, não. Só entra no Google, digita assim, Ron Baker, vai aparecer o rosto dele. Vocês vão ver esse cara. Se esse cara aguentar uma titularidade de uma equipe como o Knicks, eu largo o Knicks na hora. Mas a questão é que também a possibilidade maluca do Knicks estar estreando o Super Small Ball, né? Porque aí você tem 8 guards mesmo, não é guard forward, é guard no time. Você dá pra sair jogando com 3 ali, né? Quem sabe? Nosso querido Salsicha pode ser um gênio
Do ponto de vista de que a gente sabe que o Jeff gosta de jogar como equipe que arremessa bastante, faz sentido. E também que eu vi algumas notícias de que talvez o Jeff não quer colocar o Hernan Gomes de titular ainda. O Jeff gosta muito do KP jogando na posição de pivô. Então a gente pode acabar vendo isso com o Courtney Lee ao lado do Hardaway Jr. para dar um equilíbrio na defesa, e aí sobraria a posição 1 para ser definida. Seria Baker ou Ntilikina, o Lee, o Hardaway Jr., o Carmelo e o KP. Mas resta ver. Mas veja, a gente pode deixar isso para outro programa para falar sobre o KP jogando na 5, mas já vou dar um pequeno spoiler aqui, que já tem, agora eu não vou puxar os números aqui, mas já fiz isso no passado, ele realmente parece ser mais eficiente jogando na 5. As pessoas podem não gostar, porque os torcedores podem não gostar, porque aí você tira ele da sua posição natural, onde ele tem uma certa vantagem, e defensivamente ele vai ter que jogar contra jogadores mais altos e mais altos não, né, que são mais largos do que ele, mais pesados do que ele, e isso pode ser uma complicação para o KP, mas não é nada absurdo não. O problema que eu acho de com esse super small ball que o Pedro se referiu é a mobilidade do Carmelo. O Carmelo vai ter que fazer o quê? A bola chega na mão dele, ele prende e fica no post. Aí que adianta você ter um small ball para andar rápido? Ele vai ter que se ajustar, não é verdade? Mas eu gosto, eu acho que tá mais do que na hora já do que o Carmelo jogar na posição 4. Sim, até ele tá ficando mais lento, né? E como que ele vai... até porque ele é um problema na defesa. Ele pra você marcar um jogador de posição 4, na maioria das vezes é um cara que não é tão ágil, e o Carmelo consegue igualar em força com esses caras, geralmente. Sim. Então é melhor pra ele na defesa, é melhor pra ele no ataque também, porque apesar de ele não ser tão veloz, ele é ágil com as mãos. Tanto que aquele movimento característico dele, de receber no post, girar e fazer o jump shot ali da cabeça do garrafão, ou na lateral, é um movimento muito ágil, assim, o movimento sim é muito ágil. Ele não tem mais a velocidade da época das tranças, mas o movimento dele em si é ágil, então ele vai levar vantagem sobre um cara ali que é um cara mais parrudão, mais um 4zão mesmo. E vou ser objetivo e perguntar para vocês por favor, sejam objetivos também. Beasley melhor começando ou vindo do banco, levando em consideração esse small ball aí que o cenário que o KP comece na 5 e o Hernan Gomes vindo do banco. Para você, Ângelo, você acha Beasley titular, banco, qual que é melhor? Depende muito de se o Lee vai estar no time titular ou se o Lee vai estar na defesa. Porque eu ainda acredito que o Noah defende. Então, se o Knicks parear, colocar pelo menos o Lee para defender no time titular, aí dá para colocar o Beasley, que o Beasley não defende, o Beasley vai para atacar. Tipo role player. E ano passado, o Knicks, quando colocou o Queen de titular, foi uma rotação eficiente, porque o Queen estava para atirar. Então, sendo breve, se o Knicks conseguir colocar o Lee no time titular, o Beasley pode jogar no time titular ao lado dele. Se não, ele tem que vir do banco junto com o Lee e com o Noah. Tá, mas aí, veja que quando a gente fala titular, não se esqueça que tem o Carmelo lá também. Então você vai ter o Carmelo e o Beasley, sendo talvez problemas de marcação. Isso não vai ser problema pro Knicks, será? Oi? Diegão, repete por favor, rapidão. Eu disse, lembre-se que nessa rotação titular, lá tem o Carmelo, e o Carmelo também não é um cara que não defende. Você vai ter dois jogadores que tem esse problema nesse lado da quadra? Olha, sinceramente, eu acho que o Hornacek não liga muito para os problemas de defesa. Usando a mentalidade do Hornacek, ele quer mudar esse cenário, ele quer fazer com que o Knicks defenda, mas todo mundo sabe que ele nunca se preocupou muito com a defesa. Então, eu acho que o Beasley não vai começar a titular de jeito nenhum, mas à medida que a temporada vai passando, os jogadores vão se lesionando, não me surpreenderia se a gente visse
o Beasley jogando ao lado do Carmelo Anthony. E pra você, Ângelo? Pedro, desculpe. Eu acho que Pra você, Pedrão. eu acho que o Beasley é importante vindo do banco. Mesmo tendo que alguém ser substituído, porque se a gente vê o trabalho que ele teve no Bucks ano passado, foi muito disso, né? O primeiro quem se lesionou foi o Jabari Parker, e aí o Giannis passou a jogar na 4, né? E depois, quem mesmo carregando a bola, ele assim, estava listado na posição 4. E depois, quando o Jabari já estava machucado e o Middleton se machucou também, nem assim ele saiu de titular. E não porque ele não era importante pro time, mas é porque ele é importante vindo do banco. Aí o Tom Maker conseguiu subir na rotação, né? E deu muito certo. Ele conseguiu recuperar o basquete dele, tanto que ele tinha ficado um período fora da NBA e voltou pro Bucks. Acho que ele é importante do banco, né? Não de titular. Eu também acho que ele seria, se ele aceitar esse role, essa característica de ser o sexto homem seria perfeito, até porque ajudaria também ao Willie também, ao quem seria o armador vindo do banco, seja ele o Sessions, o Jack, até mesmo o Possante Baker, né, e tendo que acaba sendo um elenco com mais possibilidades, né, porque nós sabemos que o Thomas defende melhor do que ataca, o Kuzminskas para mim é uma incógnita, é difícil, lógico, no Eurobasket ele é outro jogador comparado com o que ele é no Knicks, né. Eu vejo o Beasley, se ele joga, tirando todo esse essa falação que ele fez aí, que eu achei desnecessária, se ele vir focado e realmente fazer os seus pontinhos ali, vai ser essencial pro Knicks. I belong with you, you belong with me in my sweet home. I belong with you, you belong with me in my sweet home. Para finalizar, vocês têm algo mais para dizer, Pedrão? Não, Diego, acho que é aquilo. O Beasley foi o cara dessa temporada para dar a motivação, ou quem sabe a risada dos torcedores na pré-temporada, mas é até importante ter um cara desse no time, um cara que acredita no seu próprio time, mesmo você achando que ele é um maluco. Pois é. E para você, Ângelo? Pra mim, eu só acho que o Kuzminskas, ele não tem jeito nem mais, ele poderia nem mais pisar no Madison Square Garden, porque ele é muito ruim, e ele devia ser banido da rotação. Eu falo sério, eu não sei como é que a torcida do Knicks gosta do Kuzminskas, ele é ruim, muito ruim, e ele tem espaço com o Hornacek, não sei porquê, mas tirando isso, minha opinião. É porque ele é amigo do Baker. Oh, meu Deus. Faz sentido. Os branquinhos loirinhos encantam Jeff Hornacek. Enfim, é isso. Agradecemos a você que nos acompanha, que aguentou até agora para escutarmos nosso rant sobre o Kuzminskas e o Baker. Mas agora falando sério, agradeço aos ouvintes por estar acompanhando mais um Brasquete. Agradeço ao Ângelo, ao Pedro, que agora vão curtir o Rock in Rio. Agradeço também ao Knicks por trazer o querido Beasley e nos dar mais uma temporada que vai ser um sucesso. Você gostou do nosso podcast? Quer deixar uma sugestão? Fique à vontade, nossas mídias sociais estarão na descrição desse vídeo. Desejamos a você uma ótima semana e até a próxima. Eu sou o Diego e até.